é a tarefa de um instrumento como pessoal, para não ser só um partido parlamentar, né, que nunca foi e que não pode ser mesmo, como aí, de acordo com a tua intervenção. Vitor, cadê o Vitor? Vitor, então, o deputado da bancada da bala pode ser comparado àquele vereador clientelista que na área de saúde só se elege conseguindo uma ficha para uma pessoa, a ambulância para levar o carro, a pessoa para algum lugar, furando a fila para que a pessoa consiga fazer uma cirurgia. Se o sistema de saúde funciona, esse vereador não se elege mais. A bancada da bala é uma incentivadora da guerra. Se não tiver guerra, se tiver uma política de paz, eles não se elegem para essas tarefas. E aí tem aquele câncer, que são aqueles programas que são veiculados nas tardes da maioria das regiões brasileiras, que são incentivadoras do fortalecimento desse tipo de liderança e do Estado policial. O Mujica, lá no Uruguai, com a ampliação do poder popular e a democracia sobre os veículos de comunicação, incidiu sobre isso e estabeleceu o controle social lá do povo sobre esse tipo de programação, né? Ou seja, claro que cada um tem o seu formato, mas que a gente tem que ter uma conscientização de que isso é extremamente ruim para o Brasil, isso eu não tenho dúvida. E aí você perguntou também que eu ia falar um pouquinho sobre propostas na área de segurança, né? Vou procurar ser rápido, porque eu sei que já está todo mundo cansado. Primeiro, acho que a gente não tem que ter preocupação e dificuldade em discutir que há necessidade de um controle de fronteiras para a circulação de arma de fogo e entrada no território nacional. Exemplo, Estado do Rio de Janeiro não tem fábrica de fuzil. Todo mundo sabe que os fuzis entram pela Baía de Guanabara. Guarda Portuária e Receita Federal só conseguem fiscalizar de 10% a 20% do que passa por ali. Isso tem que ser uma pauta só da direita? Não, tem que ser uma pauta nossa também. Plano Nacional de Redução de Homicídios. A gente não pode naturalizar o fato de morrerem por ano mais de 60 mil pessoas assassinadas no nosso país. O Brasil não tem um plano sério de redução de homicídios nas regiões consideradas mais vulneráveis, com a implementação de políticas que sejam consideradas efetivamente preventivas à ocorrência de homicídios e garantidora de direitos sociais, principalmente nessas regiões. Terceiro, não dá para discutir diminuição de índice de violência sem discutir unidades prisionais no Brasil. 700 mil pessoas presas, se você tira uma foto, e 1 milhão de pessoas passando pelo sistema no período de um ano. A gente tem que ter a coragem de discutir sim uma política de desencarceramento que passe necessariamente pela ampliação da educação e do trabalho nas unidades prisionais. É um contrassenso que você só tenha nas unidades prisionais brasileiras de 10% a 20% das pessoas estudando ou trabalhando, quando elas podem ter remissão de pena se estudarem ou trabalharem. Então eu, por exemplo, apanhei pra caramba na campanha eleitoral, né? Porque apresentei um projeto que incidia diretamente sobre a facilitação da garantia do direito de quem trabalha na unidade prisional, garantindo o mínimo nacional para quem trabalha lá. Aí a manchete era: deputado do pessoal quer pagar férias, 13º salário e fundo de garantia para os presos. Aí amigos meus diziam: não, mas por que não deixou para apresentar isso depois da eleição? Eu falei: não, eu quero, quem votar em mim vai votar no pacote completo. Quer votar? Vota no pacote completo, porque já sabe o que vai estar levando. Eu quero discutir, inclusive, esse caráter da prisão. Isso não é uma política abolicionista nesse caso, né? Isso é uma política de garantia de direito básico, né? Para que você, inclusive, incida sobre a ampliação da espiral da violência. Que as unidades prisionais hoje brasileiras funcionam como uma amplificadora da espiral da violência. Ou você acha que o sujeito, quando sai da unidade prisional, se não teve qualquer acesso a trabalho ou a estudo lá, ele vai ser acolhido por quem? Hoje, ou ele é acolhido pela igreja,
uma parcela da igreja, inclusive, faz trabalho de base dentro das unidades prisionais, ou ele volta a trabalhar especificamente nas organizações de comércio varejista de droga. É isso. Ou seja, se você não tiver uma política que garanta a ele uma possibilidade mínima de uma outra possibilidade, o que vai acontecer? Amplificadora da espiral da violência. Então eu apresentei esse e apresentei um Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais. Os bolsonaristas vão bater porque ele está defendendo direito de bandido. Vamos para a discussão. Ou seja, eu faço uma discussão em qualquer espaço com essa turma e tenho certeza que a gente dá de 10-0 naquilo que eles defendem. Inclusive porque eles não têm consistência política nem para fazer defesa de programa de direita, tá certo? A base bolsonarista que está lá é uma base fraca, que se elegeu nessa onda, que trabalha muito a partir de emoções difusas, mas que tem pouca capacidade de debate. Para falar em política de segurança pública, eu acho que não dá para a gente não discutir uma questão que é tabu no Brasil, mas que tem que ser discutida. Temos que discutir política de droga, tá certo? Uso abusivo de droga é uma questão séria de saúde pública. Exemplos internacionais, como de Portugal, que passaram a encarar essa questão como de saúde pública e não como ampliação de poder policial para a criminalização da pobreza, da favela, do território e de quem é negro, a gente não pode deixar de fazer essa discussão ou ter medo de fazê-la. Ela é minoritária no primeiro momento? Ela pode ser minoritária socialmente, mas ela vai ser sempre minoritária se a gente se negar a discuti-la, né? Ela passou a ser majoritária como visão em outros países, como Portugal, por exemplo. E os índices de violência em Portugal se ampliam como se ampliou no Brasil? Não, pelo contrário. As notícias que a gente tem é de uma diminuição dos índices de violência relacionados a um novo enfoque, olhando o uso abusivo como uma necessidade de você ter política pública para reduzir danos de um uso abusivo, que esse sim é perigoso e a gente não quer diminuir a importância dele. Depois podemos discutir mais medidas sobre segurança também, mas já falei bastante, mas temos proposta e prontos a debater em qualquer forma. Celso, capitalismo, cadê o Celso? Capitalismo matou Marielle, mata todos os dias jovens negros nas periferias brasileiras. E eu acho engraçado quando eu vejo um militante bolsonarista perguntando assim: quantas pessoas o socialismo matou no mundo? Aí eles dão uma cifra, né, de tantas pessoas, só que eles não botam na conta dos 60 mil mortos no Brasil no último ano como mortos do sistema capitalista, não. É como se isso não fosse morto do sistema, né? Então, essa sua discussão é fundamental. E você me pergunta, e o STF nessa história, né? O STF em direitos e garantias individuais, por exemplo, eu falei isso no encontro de hoje, mais cedo também, uma sentença do Barroso na pauta, vou chamar para simplificar, dos costumes ou das garantias individuais, ele tem uma pauta, vai ter uma decisão progressista. Agora, na pauta econômica, poderia ser o Paulo Guedes ou o Henrique Meirelles escrevendo, porque eles são respaldadores desse programa econômico do golpe. No fechamento de regime, pode ser que eles agora tenham algumas decisões que breguem o fechamento de regime lavajatista. Mas por quê? Porque viram que o fascismo parte para cima deles também, ou seja, e não tem escrúpulos para poder fazer com que eles venham a sofrer as consequências. Por sentido de autopreservação, eles podem botar alguma limitação nisso, como tem aparecido algumas decisões nesse sentido, né? Mas não vamos descartar, porque frear o estado de exceção e fechamento de regime é algo que tem que acontecer mesmo. Por isso não podemos nos misturar com o discurso bolsonarista, não, pelo contrário, tem que ter um discurso garantista quando vem esse tipo de decisão. A Dani não está mais aqui, mas como é que ela é inspiradora, né, gente? A Dani é uma grande companheira que nos honra muito no pessoal. Diego, cadê Diego? Diego, até onde o Bolsonaro vai, a saída dele pode ter reação? Pode, eu acho que esse inclusive é um dos pontos que merece
uma avaliação tática importante da nossa parte, porque você não faz um movimento de saída de alguém ou de interrupção do programa para que ele volte mais forte na implementação do seu próprio programa, com a reação que pode ter a partir de algo que seja considerado pela maioria do povo não legítimo. Então, o que garante a interrupção do programa bolsonarista, na minha avaliação, é você garantir maioria social para que essa maioria social diga: não queremos a implementação desse programa que está nos prejudicando diretamente. A tua preocupação é também uma preocupação nossa. Milícias no Rio, como é que está? Respaldadas pela política de Witzel, né? Apesar do discurso oficial ser diferente, as milícias no Rio de Janeiro apoiaram a candidatura de Witzel, como apoiaram a candidatura de Bolsonaro, e se fortalecem dessa lógica. Se ele perguntar, ele vai dizer: não tem motivo de estimação. Conversa fiada. Eles fortalecem, a partir de todos os seus atos, o que é a representação da milícia, que pega um pedaço do Estado para domínio territorial a partir de interesses econômicos, e a política que o Witzel toca acaba sendo incentivadora disso. Não é à toa que tem apoio das milícias nas comunidades, eleitoralmente, inclusive teve tanto ele quanto Bolsonaro. Como é que está o Rio nas eleições? E tem crescido esse respaldo. Claro, se você tem respaldo, você cresce o seu poder. Só para você ter uma ideia, a esquerda sempre ganhou na Zona Oeste do Rio, na Baixada Fluminense, e a gente perdeu nessa eleição. E uma das dificuldades é você conseguir furar o bloqueio, inclusive para fazer campanha nessas regiões. Do ponto de vista prático, Marcelo Freixo ia fazer agora um encontro no final do ano passado na Zona Oeste, quando ele recebe um monitoramento de ligação por conta de uma outra coisa, e os caras estavam planejando executá-lo lá e ele não pode ir. O cara que faz campanha lá já sabe que vai ficar carimbado e que aquilo pode ter consequências graves. Eu fui a Queimados nesse fim de semana e eu fui falar para a turma: porra, ocupem as praças, façam atividades. Aí uma menina falou: eu entendo o que você está falando, mas não está dando para a gente ocupar a praça. Que não está tendo condições, porque a polícia está vindo para cima da gente e está nos carimbando quando a gente faz ocupação de praça. Essa é uma realidade no estado do Rio de Janeiro, e de dificílimo enfrentamento e de fortalecimento quando você tem governo do estado e governo federal sendo incentivadores dessa mesma política, né? E você perguntou como é que está a eleição no Rio. Acho que vai ser uma eleição muito polarizada e nacionalizada. O Marcelo tem muita chance na eleição. A gente fez um ato maravilhoso que terminou na última sexta-feira, que estava completamente lotado. Agora o PSOL no Rio, majoritariamente, está partindo de uma lógica que não dá mais, pelo menos isso é o que eu sinto como sentimento majoritário, de sair sozinho nas eleições ou só com o PCB, e tem que procurar uma aliança mais ampla que dê enfrentamento ao programa fascista e às candidaturas do campo conservador lá. Mas Marcelo tem muita chance como pré-candidato a prefeito do Rio, já foi 2 vezes o segundo colocado, e com o desastre que é a administração Crivella, ele se coloca como contraponto ao que é essa representação. Marcos, então, temos que ocupar o espaço eleitoral mesmo. Acho que é importante esse chacoalhar do Marcos, Patrício, para em momento nenhum parecer que a gente está negando a via eleitoral, né? Não é isso não, a via eleitoral é importante, temos que participar, temos que ocupar esse espaço. Se a gente não ocupa só porque acha que a via eleitoral é a única coisa, mas porque a gente tem que ocupar a partir da ação dos movimentos, da organização de base, negar a via eleitoral seria um erro grave, e tem todo o nosso acolhimento, os companheiros e companheiras que estão se disponibilizando para essa tarefa, que é a tarefa da disputa das eleições. E para finalizar mesmo, o papel da mídia, que foi a sua pergunta, né? A mídia se comporta como um partido político, a maior parte da mídia aberta, como defensor de um programa econômico, né? Todas as televisões abertas fazem coro, por exemplo, com o programa ultraliberal que defende a necessidade de aplicação da reforma da Previdência. São incentivadoras do fenômeno Bolsonaro quando fortaleceram o lavajatismo, né? Porque o fortalecimento do lavajatismo e a primeira etapa do golpe
ela deu em Bolsonaro, né? E eles sabem que esse fenômeno bolsonarista, ele pode ganhar força própria, que não dependa só da aplicação da agenda econômica. Por isso, eles põem ali espaços de contenção para que o bolsonarismo não se descole e não queira submeter a própria mídia, que no final das contas foi um dos agentes geradores do que é o fenômeno Bolsonaro. Então eles vão restringir, o candidato deles prioritário era um Alckmin da vida, mas montaram o Bolsonaro pela aplicação do programa econômico. E agora vão procurar restringir para que Bolsonaro se atenha prioritariamente à implementação desse programa. Eles não querem que ele fuja muito disso. Gente, meu muito obrigado aos resistentes e às resistentes que ficaram aqui até o último minuto. Foi muito bom, porque é a possibilidade que a gente tem de trocar e de acordar amanhã, continuar lutando para que a gente possa efetivamente virar esse jogo. Um abraço grande a todos vocês.